Meus amigos, estamos aqui com mais um vídeo esclarecedor, revelações de Deus, porque a explicação e a orientação da palavra de Deus, ela só vem através de revelação. Não é o meu ponto de vista. Veja, os vídeos que nós gravamos aqui não expressam o que eu penso, tá? Expressam o pensamento de Deus, são revelações de Deus. Eu sempre peço a Deus a direção para que eu possa orientá-los e ensiná-los à luz daquilo que Ele quer falar. E hoje eu gostaria de falar sobre prosperidade. Um assunto que é muito interessante porque a maioria das pessoas entende e acha que tendo prosperidade, todos os seus problemas estão resolvidos. Ah, se eu ganhasse na loteria, né? Ah, eu resolveria os meus problemas no meu casamento, com os meus filhos, problemas de saúde, e não é verdade. O dinheiro é uma ferramenta que nos ajuda a ter qualidade de vida, mas não é tudo. E a prosperidade que vem de Deus, ela só será derramada na sua vida se você estiver preparado para recebê-la. Nós temos um exemplo muito interessante na Bíblia de Jó, que era um homem muito próspero, muito abençoado, riquíssimo, o maior de todos do Oriente. Só que houve um momento em que Jó perdeu tudo que ele tinha. Ficou na miséria, perdeu os amigos, as pessoas se afastaram dele, ele não era mais honrado. E ali na miséria e doente, Jó teve uma experiência grandiosa com Deus. E aí quando ele passou por essa provação toda, e ele não negou, ele não blasfemou contra Deus, Deus então restaurou a prosperidade dele. Lá no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10, olha o que diz a palavra. O título é Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Veja, ele já tinha muita coisa, ele era o maior de todos do Oriente. E aí eu estava meditando e o que Deus revelou para mim. Deus passou a dar o dobro do que ele tinha como compensação pelo que ele passou? Não foi isso. Se Deus restaurasse o que ele já tinha antes, seria extraordinário, porque ele já era o maior de todos. Por que Deus então resolveu dar o dobro? Porque Jó estava já num outro nível. Entenda. A prosperidade, ela pode ser tanto uma bênção como uma maldição na vida da pessoa. Como assim, bispo? No caso de Jó, ele estava preparado para ter o que ele tinha antes. Só que para ter o dobro do que ele passou a ter, ele precisaria descer mais ainda. Não que Deus, para nos prosperar, primeiro nos coloque na miséria. Não. Era necessário que Jó tivesse um total desapego de coisas materiais e entendesse que elas não eram as mais importantes, porque o que é mais importante? O dinheiro ou a pessoa que ganha o dinheiro? As pessoas valorizam muito o dinheiro, mas o dinheiro só tem razão de ser se beneficiar alguém. Você concorda comigo? Tem pessoas que fazem o oposto. É aquela história do pé e do sapato. O que é mais importante, o sapato ou o pé que calça o sapato? O sapato foi feito para o pé e não o pé para o sapato. Então as pessoas invertem os valores. Para Deus dar o dobro, quer dizer, ele teria muito mais riqueza, muito mais autoridade, muito mais poder, porque junto com o dinheiro vem o poder. Mas Jó tinha que estar preparado. Então Jó já não tinha apego a mais nada. Ele entendeu perfeitamente que o mais importante de tudo era a comunhão com Deus. A maior riqueza de um homem é a comunhão com Deus, porque a nossa passagem por aqui é breve. Amanhã eu e você vamos embora. E tudo que conquistarmos ficará aqui. O que eu vou levar para outra vida? A comunhão que eu tive ou não com Deus. A minha maior riqueza é exatamente o meu coração voltado a Deus. E a minha maior pobreza e miséria é o afastamento de Deus. Existem pessoas que têm muitas riquezas, bens, muito dinheiro, propriedades, e são as mais pobres e miseráveis criaturas.
Porque estão longe de Deus. Amanhã vão morrer e vão para o inferno. Vão para a separação eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. O que adiantou toda a fortuna que ele teve em vida, se ele viveu aqui 70, 80, 90 anos e vai passar a eternidade no inferno? De que adiantou? Nada. Aí a gente vê aquela passagem do mendigo e do Lázaro, né? Não que você tenha que ser mendigo e pobre, não é isso. Mas ele passou alguns anos na miséria, mas depois foi para onde? Para o paraíso, viver a eternidade com Deus. Ele não vai nem lembrar mais dos poucos anos que viveu na miséria aqui. É lógico que isso não quer dizer que você tem que ficar na miséria para poder ter a salvação. Não. Entenda, não é isso. O que tem que haver é desapego das coisas materiais. Quanto mais você se desapegar do que é material, mais Deus vai proporcionar para você. Veja, antes de Jó passar por aquela provação, Deus se agradava dele? Se agradava. Tanto que houve uma passagem, lá no início do livro de Jó, em que Deus chamou Satanás e falou: Satanás, você viu aí meu servo Jó? Você observou meu servo Jó? Você viu como ele procede? Você viu como ele age? Então, ele já era um homem que agradava a Deus. Mostra para mim, por gentileza. Olha lá o que diz a Bíblia. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então ele já era um homem que agradava a Deus. Mas depois que ele passou por aquela provação, ele agradou tanto a mais a Deus, que Deus resolveu dar a ele o dobro do que ele possuía. Que coisa maravilhosa. Qual é o entendimento, o resumo de tudo isso? Entenda, a sua prosperidade está intimamente ligada ao desapego ao que é material. Isso eu falo no que diz respeito à prosperidade de Deus. Veja bem, porque a prosperidade do mundo é diferente. Quanto mais o sujeito gosta de dinheiro, mais ele economiza, ele junta, ele não quer gastar, se torna avarento, porque ele quer dinheiro. Isso é o raciocínio humano. Esquece isso. Esquece. Estou falando de Deus. A prosperidade que vem de Deus. Bispo, eu quero que Deus me prospere. Desapegue das coisas materiais. Não coloque nelas o seu coração, nem a sua esperança nelas, nem no que elas podem ou não fazer por você. Confia em Deus, se apoia nele. Quanto mais você fizer isso, mais prosperidade Deus vai liberar para você. Mais qualidade de vida você e a sua família vão ter. Agora, quanto mais apegado você for às coisas materiais, Deus, até para preservar a sua alma, Ele não vai abrir e derramar as bênçãos que Ele gostaria de derramar sobre você, porque sabe que você vai se perder. É como um pai. Um pai não dá para o filho aquilo que ele sente que o filho não está preparado ainda para receber. Deus, como Pai amoroso, Ele vai abençoar a sua vida se você estiver preparado. Tudo a seu tempo, no devido tempo. No devido tempo você vai dar o seu fruto. Inclusive eu estava até lendo isso lá em Salmos, né? Quer ver? Fala sobre os justos, né? Aqui, ó. Salmo, capítulo 1, versículo 3. Olha que coisa interessante. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. No devido, volta filhinho, volta, isso, no devido tempo. A verdadeira prosperidade vem no tempo certo. Prepare o seu coração, se desapegue das coisas materiais e você vai ver cada vez mais riquezas e abundância sendo derramadas sobre a sua vida. Agora, se você começa a amar demais o dinheiro, amar demais as coisas materiais, se apegar demais às coisas materiais, aí Deus, então, Ele, peraí, meu filho não está preparado para isso.
Eu vou estragá-lo se eu der isso ou aquilo outro para ele. Entenda isso, é profundo isso aqui. Essa não é uma mensagem de fácil entendimento, embora eu estou tentando mastigá-la para você compreender e entender. Mas é o oposto. É como Jesus, olha só, mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. No mundo é o contrário. O bem-sucedido é o que recebeu, não é aquele que deu. Com Deus é diferente. Quem dá é mais bem-aventurado que aquele que está recebendo. Olha só. Então, a prosperidade de Deus é a mesma coisa. Ela vem para o nosso bem no tempo certo, quando o nosso coração está preparado, desapegado. Tudo passa. O mundo passa. Não se engane. Os anos vêm e o nosso corpo passa também. Só uma coisa vive para sempre: o espírito. O espírito não morre. Quer seja de uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, vão viver para sempre. Aí, na condenação ou na vida eterna, vai depender daquilo que fizermos por aqui. Eu quero orar com você para que Deus te dê forças, que o seu coração fique leve, tranquilo, desapegado de tudo que é material e voltado para Deus, que é o mais importante. Mas antes, se inscreva no nosso canal. Estamos sempre postando vídeos, orientando aquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Então, se inscreva, aciona lá o sininho e aperta naquela parte que está escrito assim, todas, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. E dá aquele joinha para fortalecer o nosso canal, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a ajuda de Deus? Querido Deus, que o nosso coração se desapegue daquilo que vemos, tocamos ou sentimos. Que o nosso coração se apegue ao Senhor, que fez os céus e a terra, porque do Senhor vêm todas as coisas, inclusive a nossa vida. O fôlego de vida, que é mais importante do que tudo, vem do Senhor. O Espírito que nós temos veio do Senhor. Nos ajuda na nossa jornada. Ajuda esta pessoa, Pai, a prosperar, a crescer, progredir, ter qualidade de vida, proporcionar à sua família uma vida confortável, abençoada e digna, que sempre foi a tua vontade, desde o início, quando o Senhor criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden, no paraíso. O Senhor sempre quis que vivêssemos no paraíso. Mas o pecado, a avareza, a iniquidade, a desobediência tiraram o homem do paraíso. Estamos agora voltando. Sim, Jesus veio para nos ajudar a voltar ao paraíso. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Guarda o coração de todos que oram conosco agora, para que o nosso coração não se apegue a nada deste mundo, porque este mundo passa. Que o nosso coração se apegue a Ti, ao amor ao Senhor. Entregamos a vida de todos que oram conosco nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus te dê entendimento, compreensão e sabedoria com relação a estas coisas. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.